Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Hoje falaremos sobre o MAP Biomas, um projeto que tem sido muito útil para matérias jornalísticas que cobrem meio ambiente. A gente vai aprender um pouco mais sobre como usá-lo, o que ele traz, que tipos de reportagem podemos fazer recorrendo ao MAP Biomas. E a gente vai passar pela ferramenta, dando digamos, uma introdução de como usá-la, com a presença da Júlia Xingo e do Marcos Rosa. A Júlia, ela é coordenadora científica do projeto e doutora em ecologia pela UNB, Universidade de Brasília. Já o Marcos é coordenador técnico também do MAP Biomas e doutor em geografia física pela USP, pela Universidade de São Paulo. Antes de mais nada, queria agradecer a Júlia e ao Marcos por disponibilizarem esse tempinho da manhã deles, dessa quinta, para falar com a gente. Júlia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Marcos, como vai? Obrigado pela participação. Tudo ótimo, obrigado a vocês pela atenção e estão bem à disposição. Maravilha. Pessoal, lembrando que quem nos acompanha aqui, tanto no Facebook como aqui no Zoom, pode mandar perguntas se tiver dúvida, tá? Hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, porque a Júlia e o Marcos, eles têm uma apresentação para ir mostrando um pouquinho do MAP Biomas. Então, pode mandar por aqui ou no Facebook, que aí a gente tenta delicadamente interromper a fala deles. Tá certo? Então, Júlia e Marcos, antes de mais nada, queria passar a palavra para vocês, já deixar vocês começarem a apresentação e perguntar como que começou o projeto. Acho que vocês vão compartilhar a tela, é isso? Isso. Acho que a gente já vai começar, então, a apresentação e colocando um pouco de como que surgiu o projeto do MAP Biomas. Maravilha. Pode ser assim? Sim, perfeito. Então, já vou direto ao ponto aqui, né? Para quem ainda não conhece, o MAP Biomas é uma rede de instituições formadas por ONGs, empresas de tecnologias e universidades, criadas em 2015. Ela é uma iniciativa do Observatório do Clima. Como ela é uma rede de instituições, ela tem um apoio institucional, né, para a parte da gestão dos projetos da rede, hoje com o Instituto Arapiaú. Também tem vários parceiros técnicos para determinados temas dentro da rede e um conjunto de financiadores que apoiam, então, a iniciativa e a rede MAP Biomas, né? Então, novamente, essa é a rede MAP Biomas, formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia, que tem como objetivo, então, mapear as transformações do território brasileiro, né? Cada instituição, ela tem uma responsabilidade, né? As instituições, algumas mapeiam as vegetações nativas dos biomas, outras a determinados temas transversais, como pastagem, agricultura e zona costeira. E como que surgiu, né, o MAP Biomas? O MAP Biomas, ele surgiu nesse contexto onde as mudanças de cobertura e uso da terra é a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil, representam 70% das emissões, então, do país, e como que a gente pode entender, né, tanto o impacto quanto também fazer esse levantamento das estimativas de emissões de gases de efeito estufa, então, no país, né, que são relacionadas a essas mudanças de cobertura e uso da terra, essas transições, né, onde a gente tem a vegetação nativa, como as florestas, que são convertidas para pastagem ou agricultura, mas também essas áreas de agricultura e pastagem, elas podem ter um outro tipo de conversão, como, por exemplo, restauração ou até mesmo florestas plantadas ou mineração. Então, a gente precisa entender essa dinâmica de cobertura e uso da terra, o impacto nas emissões de gases de efeito estufa relacionados a essa dinâmica e para depois, consequentemente, ter uma tomada de decisão, né? Então, esse foi o contexto, né, de como surgiu a rede MAP Biomas e o que é o MAP Biomas, né? Entre as características, né, da rede, né, a gente, então, trabalha, né, construindo séries históricas, né, mapeando todo o país. Hoje a gente usa as imagens Landsat para o mapeamento de cobertura e uso da terra, onde o processamento ele é feito pixel a pixel, né? E para isso a gente usa
aplicação de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, com o trabalho todo feito na nuvem, na plataforma do Google Earth Engine, e nesse trabalho colaborativo e em rede, envolvendo as diversas instituições do MapBiomas, tá? Além do MapBiomas Brasil, né, com os mapas de cobertura e uso da terra, e eu vou mostrar depois, mais para frente, alguns módulos, né, e detalhamentos desses dados. A gente também tem o MapBiomas Alerta, que o Marcos vai apresentar em seguida, o MapBiomas Água, o MapBiomas Fogo. Dentro do contexto da pandemia, a gente também, com as instituições parceiras, né, fazem parte da rede do MapBiomas, foi feito um portal GeoCovid, com dados de geoespacialização, com cenários, e agora também, por exemplo, com a questão das vacinas, e por ter essa rede colaborativa de várias instituições, né, fazendo os mapeamentos, mas também de uma forma transparente e acessível, né, tanto do método quanto dos dados, a rede MapBiomas ela expandiu para outros países, sempre envolvendo instituições locais no seu mapeamento. Então, hoje, além do Brasil, a gente tem, né, o MapBiomas Amazônia, que mapeia todos os países da Amazônia, onde cada instituição faz um mapeamento no seu país, o MapBiomas Chaco, o MapBiomas Mata Atlântica, o MapBiomas Pampa, que também tem outros países além do Brasil, e recentemente a coleção 1 do MapBiomas Indonésia, fazendo esse mapeamento, então, do arquipélago como um todo. E, então, no Brasil eu apresentei a rede, mas na Amazônia quem faz essa coordenação do mapeamento é a RAISG, envolvendo as instituições em cada país da bacia amazônica. No Chaco, quem a coordenação é o INTA. Na Indonésia, a instituição que faz a coordenação do mapeamento é a Auriga. Na Mata Atlântica, a Fundação Vida Silvestre, e no Pampa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa rede de instituições que fazem, né, instituições locais que conhecem a realidade local e também sensoriamento remoto para fazer o mapeamento, então, nos seus países e também regiões. E como que é a plataforma hoje do MapBiomas, né? A gente tem 9 módulos, tem bastante informação, mas que vocês podem, a gente vai passar agora um a um, né? Então, a gente tem o módulo de cobertura e uso da terra, desmatamento, vegetação secundária, irrigação, infraestrutura, qualidade da pastagem, cicatrizes de queimadas, mineração e superfície de água. Então, uma das formas que a gente disponibiliza os dados do MapBiomas está na plataforma do MapBiomas acessível para todo mundo, né? E o MapBiomas atualmente ele está na sua 6ª coleção, né? Então a cada ano a gente lança uma coleção nova de mapas de cobertura e uso da terra, né? Deixa eu só por aqui, onde sempre é acrescentado um ano a mais na série temporal e também novas classes e melhorias no mapeamento. Então a coleção 6 ela vai de 1985 a 2020, e a gente tem, então, essa dinâmica da cobertura e uso da terra, como a gente pode ver nesse GIF, né? A perda da vegetação nativa de floresta para a conversão, por exemplo, de agropecuária para pastagem e agricultura. E a gente também vai produzindo dados, né? Onde a gente vê que 66% do país ele é coberto por vegetação nativa, né? Então, esses dados ajudam a gente a entender um pouco, além da dinâmica, do retrato do país, né? Em relação à cobertura e uso da terra, né? Então, 60% do país aproximadamente é floresta, né? A gente tem 6% de formação natural não florestal, a agropecuária representa 31% do território brasileiro. A gente vê que as áreas urbanizadas são 0,5%, interessante fazer também comparações, né? Onde, por exemplo, a cana é o dobro da área de área urbanizada no país, então a gente começa a conhecer melhor também o nosso território e ao longo do tempo também como tem sido essa dinâmica, né, de vegetações nativas, mas também de uso da terra em várias categorias. E um dado que foi bastante repercutido na mídia em relação à coleção 6 do MapBiomas foi da perda de vegetação nativa, né, onde a gente fez esse recorte que apenas 1,6% da perda de vegetação nativa do Brasil acontece em terras indígenas, e 68% acontece em áreas privadas. E foi logo quando a gente lançou a coleção 6 do MapBiomas, que é final de agosto, a gente sempre lança uma coleção nova do MapBiomas no final de agosto, então já coloquem aí no calendário de vocês para acompanhar.
estava no contexto, né, da votação no STF, da questão das terras indígenas no Brasil. Então, isso teve uma boa repercussão na mídia também com esses dados, mas também os dados da coleção 6 são utilizados com diferentes recortes e outras abordagens de acordo com as mídias locais, regionais e também internacionais, como, por exemplo, aqui quase 90% da área perdida de vegetação nativa na Amazônia virou pasto ou gado, né? Então, só para... Desculpa te interromper, só para esclarecer aqui o que você está falando. Então, esse mesmo relatório, diferentes recortes, né? Isso. A gente tem, então, eu vou mostrar mais para frente, assim, como que a gente tem os dados que estão disponibilizados na forma da plataforma, mas também tem os fact sheets, que eu acho que são esses documentos de destaque, né, de destaque de dados e resultados, de síntese de resultados, que permitem também você ter diferentes recortes, né, mas também entender os dados de acordo com o público de cada mídia, né, de cada veículo, né. Então, tem as grandes destaques, como esse foi das terras indígenas, mas também tem outros dados, né, que podem ser utilizados também para divulgação e também entendimento daquela realidade do local ou do público daquela determinado canal de comunicação. Uhum. Então, essa é a plataforma do MapBiomas, né, na parte de cobertura e uso da terra. Então, no primeiro módulo ali, onde você pode selecionar, né, um recorte territorial, aqui como um exemplo, estado, mas pode ser bioma, o país, um município, uma área protegida, né, um território indígena, uma bacia hidrográfica. Seleciona aqui, então, o recorte territorial, no caso aqui, estado, Mato Grosso, e a gente pode ver, então, né, a dinâmica da vegetação nativa e também do uso da terra nesse recorte territorial, desde 1985, 2000, por exemplo, aqui o exemplo, e 2020. Então, ao longo do tempo, desses últimos 36 anos, a gente consegue ver, né, essa dinâmica, né, e aqui no caso do Mato Grosso, que é bem assim, impactante visualmente, né, olhando né, a perda de floresta e vegetação nativa para a conversão de pastagem e depois também uma grande expansão da área de agricultura. Então, a gente tem esses dados na forma de mapas ao longo dos anos, que ficam aqui embaixo, e também na forma das estatísticas, onde você pode olhar os gráficos, né, e baixar, inclusive, esses dados. E um outro exemplo aqui, né, já com o recorte do bioma do Cerrado, onde você pode selecionar cada classe aqui mapeada e somente colocar aquelas de seu interesse, né? Então, você pode selecionar desde o nível 1, apenas de floresta, formação natural não florestal, agropecuária, área não vegetada e água, mas outros níveis mais detalhados. E, com isso, baixar também as estatísticas para aquelas classes que você tem selecionado. Outro dado que também é bem interessante é o das transições, né? Onde aqui o exemplo, por exemplo, é do município de Sinop, no Mato Grosso, e você seleciona um período, né, que você quer ver essas transições. Então, o exemplo aqui foi de 1985 a 2020, mas você pode ver isso a cada ano, a cada 5 anos, a cada 10 anos, e alguns períodos específicos que a gente tem ali. E daí a gente vê que, por exemplo, em vermelho aqui são áreas que tiveram transições, né, de cobertura de áreas naturais, né, para agropecuária ou áreas não vegetadas, né? Então, a gente vê também as transições que estão relacionadas àquele recorte territorial, e também você pode olhar num plano de fundo aqui nos mosaicos que hoje a gente disponibiliza com os mosaicos da Planet com 3 metros de resolução. Mas o interessante é que dentro desses dados de transições, você pode vir aqui em estatísticas e com isso olhar, né, o que era floresta em 85 e permaneceu como floresta em 2020, ou que era floresta e foi convertido para agropecuária, ou que era agropecuária e permaneceu agropecuária, mas uma parte virou floresta, ou uma outra parte virou, por exemplo, áreas urbanas. Então, você consegue ver também essa dinâmica do que naquele ano era uma cobertura ou uso da terra, permaneceu ou mudou para quê, né? Nessa parte das transições também. E baixar também os dados, quanto na forma dos gráficos, quanto também na forma de matrizes,
de acordo com o recorte territorial e o período do seu interesse. Marcos, se eu esquecer de alguma coisa que você acha fundamental falar, pode me interromper. Um outro dado interessante também é o de, a partir dos mapas de cobertura e uso da terra, né, a gente gera os dados de desmatamento, que também é possível acessar pela parte de recortes territoriais, e a gente tem, então, esses dados de desmatamento anual, mas também o desmatamento acumulado, né? Então, a gente pode ver ao longo do ano também, né, como está essa dinâmica do desmatamento e o quanto que hoje a gente tem de área desmatada. E não somente da pressão da perda de vegetação primária, mas também da perda de vegetação secundária, ou seja, essa vegetação secundária é uma vegetação que ela já foi desmatada uma vez e que agora ela está passando por um processo de regeneração. Por falar dos dados de regeneração, também tem os dados de vegetação secundária, né? Que também são produzidos a partir dos mapas de cobertura e uso da terra, onde a gente tem os dados de área, né, de vegetação secundária por ano em diferentes classes, né, de vegetação nativa, então de floresta, savana, campo, por exemplo, mas também um dado novo é o da idade da regeneração. Então, o quanto, né, que a gente tem a idade dessa área que está passando por um processo de regeneração, de 1 até mais de 30 anos, né, que está já em processo de regeneração. Um dado bastante interessante é que 9% do território do Brasil é a área de vegetação secundária, né? Então, ou seja, essa área ela já foi desmatada pelo menos uma vez e agora ela está numa fase de vegetação secundária, passando por um processo de regeneração. E é interessante ver também ao longo, né, assim, na imagem de satélite e no mapa, né, onde a gente vê aqui, por exemplo, né, a regeneração, a restauração de áreas, né, de APPs, por exemplo, no entorno de reservatórios, né, como aqui um exemplo, mas também em áreas de cursos de água também, né, aqui é um exemplo na Mata Atlântica. Esse contraste esse contraste de verde são os anos que eu tenho a legenda ali do lado, mas eu não consigo compreender. Um ano de regeneração, 15 anos de regeneração, é isso? Isso. Tá. É a idade. Quem já está, quanto mais verde, há mais tempo está regenerado. Entendi. Perfeito. Lembrando, né, Max, que a gente tem, assim, um ano, mas a gente também tem aquele delay dos filtros que a gente aplica, né? Então, só mais um outro módulo que é interessante é o de irrigação, né? Onde a gente tem um mapeamento de áreas no Brasil de pivô central de irrigação, arroz irrigado e outros sistemas de irrigação, onde a gente também vê, né, esse aumento da área de irrigação no Brasil ao longo do período mapeado, desde 1985 a 2020, e como que também se concentra essas áreas de irrigação no país. Um outro dado que foi lançado recentemente é o da qualidade da pastagem, que é do período de 2000 a 2020, onde a gente vê um dado interessante, né, que você tem ali, né, as classes de degradação severa, degradação moderada e sem degradação, né? E a gente pode ver, né, pelo gráfico aqui do lado, onde a gente tem uma redução, né, uma tendência, uma redução das áreas de pastagem degradadas, né, aumentando, então, as áreas de pastagem sem degradação, ou seja, indicando que a gente tem hoje uma melhor manejo, né, das pastagens no Brasil. E um dado que também foi bastante citado na mídia foi o do MapBiomas Fogo, né, que é uma outra iniciativa do MapBiomas, formada pelas instituições do MapBiomas, onde a gente tem um mapeamento anual e mensal das cicatrizes de fogo cobrindo todo o território, desde 1985 a 2020, e também a área acumulada e a frequência dessa cicatriz de fogo, né? Então, quantas vezes essa área ela foi queimada ao longo da série temporal mapeada. E um dos dados que teve bastante repercussão na mídia foi esse que 20% do Brasil, né, do território, ele queimou pelo menos uma vez em 36 anos, né, representando 1,6 milhões de quilômetros quadrados, então, que foram queimados no Brasil nos últimos 36 anos. E isso teve também uma grande repercussão na mídia, tanto na parte de
jornais, né, revistas, rádios, mas também na televisão. Aqui um exemplo, né, quando você falou que tem as manchetes do país como um todo, mas também tem recortes que são para mídias locais, né? Então, aqui a cada ano, uma área maior que Piraquara queima no Paraná, ou um país de cinzas dentro de Minas. Então, um recorte também, por exemplo, para o estado, ou para um município, ou também por um bioma, né? Outro dado que foi lançado foi o de mineração, onde a gente tem um mapeamento das classes, né, que a classe de mineração do MapBiomas ela foi dividida entre garimpo e mineração industrial, onde a gente pode ver que a área garimpada no Brasil, né, ela aumentou 10 vezes em relação à sua área original, né, em 85, e que também a industrial ela aumentou 4,7. Mas que no ano de 2020, pela primeira vez, a área de garimpo ela foi maior do que a área de mineração industrial. Então, isso também teve uma grande repercussão e eu vou mostrar um pouco mais para frente. E, por último, aqui também o MapBiomas Água, né? Que é o mapeamento da superfície de água no país, o mesmo período da série temporal do MapBiomas, de 85 a 2020. Por que tem esse período? Porque é o período que a gente tem a disponibilidade, né, das imagens Landsat, com 30 metros de resolução, e no MapBiomas Água a gente lançou os dados, né, da superfície de água anual e mensal, mas também dados de transições e tendência de ganho e perda da superfície de água e também os tipos de corpos hídricos, se são reservatórios, corpos hídricos naturais, ou se são áreas, por exemplo, de barragens de mineração e outros tipos de superfície de água antropizada, né? E esses dados, eles revelaram, por exemplo, que o Brasil hoje, né, tem 2% do seu território coberto, né, por água no país, e um dado que foi bastante alarmante e conciliou junto com a crise hídrica que a gente teve o ano passado no Brasil, foi que 15%, né, que em 30 anos foram perdidos 15% da superfície de água no país, né, 3 milhões de hectares, então, foram perdidos de superfície de água no país. E além de outros recortes que estão disponíveis nesse documento de destaque, né, que a gente chama de fact sheet, e que eu vou mostrar depois como que você pode acessar esses documentos de destaque de dados, que tem tanto para o país, mas também por determinadas regiões, e também esse olhar de tendência histórica. E que isso também teve uma grande repercussão na mídia, que conciliou junto, por exemplo, com aquele momento da crise hídrica, né? Então, como baixar os dados, né? Novamente, o MapBiomas, ele disponibiliza todos os dados, métodos, tudo isso está aberto de forma transparente e gratuita. Na seção de downloads, no site do MapBiomas, tem os mapas das coleções que as pessoas podem baixar, acessar e produzir as suas análises, as estatísticas, né, as tabelas com as estatísticas, por exemplo, com recortes dos territórios, os mosaicos Landsat, que a gente utiliza na classificação, os códigos de legenda, o mapa mural, que as pessoas gostam de usar para a escola, imprimir e colocar no fundo ali como um quadro na sua casa, os mapas de referência que a gente utiliza para a classificação, os infográficos, que também é um documento, uma publicação do MapBiomas que é bastante utilizada pelos jornalistas, né, que eles podem olhar por país e por bioma, também os recortes com a síntese dos resultados das coleções do MapBiomas, mas também desses modos, como eu falei, do fogo, da água e da mineração, e também nesses documentos de destaque, onde a gente tem uma síntese, né, e destaque de alguns resultados desses produtos do MapBiomas, além da plataforma que eu dei ali uma rápida navegada com vocês para ver como acessar os dados para determinados recortes territoriais. Então, esses são os vários documentos de destaques, que eu acho que são documentos que são bastante utilizados pelos jornalistas, que têm um recorte, por exemplo, da coleção 6 do Brasil inteiro, mas também tem dados por bioma e também tem dos temas transversais. Então, um fact sheet só de área urbanizada, que também teve bastante repercussão na mídia, ou dados de mineração, de água, de fogo, tema de agricultura, pastagem. Então, acessem na parte de downloads
da página no site do MapBiomas e vai ali na seção de destaques para acessar esses conteúdos de destaques de dados dos produtos do MapBiomas. Esse é um exemplo, por exemplo, da mineração, né? Então, a gente tem esses documentos de destaque onde os jornalistas eles leem, né, a síntese desses resultados que está disponível assim de uma forma gráfica e fácil de entendimento, e com isso a gente, né, depois tem uma repercussão na mídia, em jornais e na televisão, em revistas e rádios e até em revistas internacionais também destacando determinadas problemáticas, né, e também o contexto das transformações do território no Brasil. Ô, Júlia, Um outro? Uhum. Como vocês fazem a divulgação desses fact sheets? Vocês postam no site, e-mail? A gente tem divulgação no site do MapBiomas. No dia que a gente lança os dados, eles já estão no site do MapBiomas para download. Tem também nas redes sociais, mas também a gente envia esse fact sheet junto com um press release para a mídia em geral. Mas sempre no mesmo momento, né? Não tem aquela coisa de você divulgar antes para os jornalistas ficarem sabendo, com aquela restrição de não pode publicar ainda? Dependendo de cada tema e produto, pode ser que aconteça isso, da gente conseguir divulgar antes e ter depois uma notícia especial, né? A gente teve isso, por exemplo, com episódios do Fantástico, né? Que eles produziram vários matérias dentro do Fantástico com os dados do fogo, da água e também da coleção 6 do MapBiomas, que a gente acabou disponibilizando antes para a mídia, né? E depois a mídia, com isso, ela já produziu para no dia que a gente lançou já ter a repercussão. Uhum. E a periodicidade? Tipo, a cada mês? Não, então, por exemplo, no caso da coleção 6, a gente lança uma vez por ano e que é em final de agosto, né? A cada ano, a gente tem uma nova coleção de dados onde a gente incorpora novidades, mas também melhorias nos dados, né? Da coleção 6, por exemplo, a gente tem essa data que é final de agosto, é quando a gente lança a coleção 6. Depois da coleção 6, a gente também tem o que a gente chama de webinars, né? Que são eventos que a gente tem por bioma e tema, que também ajuda depois a continuar, né, essa análise e divulgação dos dados especificamente para o bioma e também para um tema transversal. Por exemplo, o exemplo das áreas urbanizadas, né, que a gente lançou, a gente já tinha lançado a coleção 6 em agosto, mas o evento das áreas urbanizadas foi em novembro, né? Mas a gente produziu o fact sheet, que isso deu também novas notícias na mídia, né? Uhum. Perfeito. E mais recentemente a gente tem produzido algumas notas técnicas, né? E aqui eu trouxe 2 exemplos das mais recentes, que essa foi sobre o garimpo no Rio Madeira, onde a gente trouxe, né, de uma forma técnica, né, mostrando a partir das imagens que as balsas garimpeiras elas já estavam lá na região antes, né, há mais de um mês, na região do Rio Madeira, e também essa nota que saiu sobre os sedimentos em suspensão na bacia do Tapajós, né, onde a gente viu que ao longo dos anos, né, principalmente no último ano aqui, a gente teve um aumento da sedimentação. Então, no Rio Tapajós, a gente fez uma análise com as imagens de satélite, também tanto no Rio Tapajós quanto dos seus afluentes, indicando que tem uma relação, né, com o aumento também de áreas de garimpo. Então, são sempre notas técnicas, né, de acordo com algumas problemáticas e contextos naquele momento que a gente produz rapidamente para atender, né, com subsídios com imagens de satélite e também a parte técnica e científica e contextualizar um pouco daquela informação naquele momento, tá? E que também, depois disso, né, são produzidas várias notícias. Então, o MapBiomas hoje, ele se tornou, né, o que a gente chama de um hub de informações para a mídia, né? O ano passado, em 2021, a gente teve mais de 5.000 citações na mídia, tanto em mídias locais, regionais,
nacionais e também internacionais e por diversos veículos colocando, né, tanto os dados do Brasil, mas também com esses recortes por biomas ou por temas ou até por municípios. Então, depois vocês podem explorar mais um pouco também. Mas não só é citado na mídia, utilizado, né, os dados na mídia, né, na comunicação com o público geral, mas também o mapbiomas tem sido usado em artigos científicos, né? Então, os dados do mapbiomas têm sido utilizados tanto para citação, mas também os dados, né, para outros temas que são gerados artigos científicos também. Então, a gente tem mais de 660 artigos científicos com os dados do mapbiomas, mais de 2.400 citações no Google Scholar, e a gente vê uma tendência, né, de aumento de artigos que estão utilizando dados do mapbiomas, né? Mais ou menos 100 artigos são publicados por ano usando os dados do mapbiomas, que por ter essa parte de ciência aberta, né, e de disponibilizar os dados, né, livremente e também em diferentes formatos, a ciência tem usado para outros temas, por exemplo, né, para a saúde, para a área de cobertura e uso da terra, para a biodiversidade, para mudanças climáticas, agricultura, mineração e assim vai. Mas não basta só que a informação ela seja, né, publicada em revista científica e também na mídia, ela tem que ser utilizada, né, em políticas públicas e também em tomadas de decisões. E hoje a gente tem várias instituições que usam os dados do mapbiomas em tomadas de decisão. Acho que essa é a razão da rede mapbiomas na produção de todos esses dados, né, que os dados sejam utilizados, né? Não basta a gente ter os dados na plataforma e também publicados, mas que sejam amplamente utilizados em ações, né? Então, por exemplo, tem a ANA, que utiliza os dados mapbiomas para planejamento de bacias e monitoramento de bacias hidrográficas, o ICMBio para monitoramento de unidades de conservação, o TCU na parte de fiscalização de projetos, né, e políticas ambientais e uso dos recursos públicos, a Fiocruz no mapeamento de doenças, né, zoonóticas, por exemplo, a febre amarela, na modelagem de doenças que tem relação com a dinâmica e uso da terra, o SEG, que faz parte agora, né, da história do mapbiomas, na parte do sistema de emissões de gases de efeito estufa, relacionados, por exemplo, a mudanças de uso da terra, a Embrapa, com dados também na parte de agricultura, a IUCN, com relatórios de espécies ameaçadas de extinção e também de biodiversidade, empresas que usam os dados do mapbiomas para verificar que não tem desmatamento, né, nas suas cadeias de produção, e assim vai. São vários exemplos, então, de instituições, né, não somente acadêmicas, mas e também de comunicação, mas instituições que usam os dados mapbiomas para tomadas de decisões e também em políticas públicas. E agora eu vou passar a palavra para o Marcos Rosa, que ele vai falar um pouco, então, de uma outra iniciativa do Mapbiomas, que é o Mapbiomas Alerta, inclusive com uma ação até e um uso dos dados mais prático, né, para combater o desmatamento no Brasil. Marcos, é com você. Oh, desculpa, a gente pode só tirar uma dúvida do quadro anterior, claro. Júlia? Sim. Você tinha dito que essas empresas tipo Klabin, Marfrig, costumam usar os dados para verificar a cadeia de produção, se tem desmatamento, né? Eles fazem isso só com os dados de vocês ou eles também cruzam com as informações que eles têm? Eles podem usar outras bases de dados, mas eles também utilizam a do Mapbiomas, né? Normalmente eles têm outras bases, até bases oficiais com PRODES, DETER, mas o Mapbiomas é uma das fontes de dados que eles utilizam também. Uhum. E aí eles veem os locais da onde são produzidos, né? Eles pedem normalmente a cadeia de fornecedores, o polígono ou o CAR de cada um dos fornecedores, de onde eles vão comprar soja, vão comprar carne, vão comprar ou da madeira, e daí eles verificam se esse fornecedor tem algum tipo de desmatamento. Ah, entendi. Para não comprar da onde tem desmatamento. Entendi. Eles vão pelo fornecedor e verificam ali naquela área como é que eles estão usando o solo. Exato. Exato. Perfeito. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui, Júlia. Você prefere compartilhar? Vou parar. Prefiro, é a mesma apresentação, mas... bom, então, só para continuar nessa linha, tudo que a Júlia mostrou até agora é sobre o histórico de uso
de 85 até hoje, ou de 2000 até hoje, de acordo com o tipo do dado. Então, é um dado super importante para planejamento, para entender a dinâmica do território. Mas em 2018, a gente perguntou o que a gente podia contribuir para acabar ou diminuir o desmatamento, ou diminuir a impunidade sobre quem faz desmatamento ilegal. A gente viu que já tinha mais de 11 sistemas que monitoram o Brasil, mas cada sistema monitorando numa qualidade diferente, num período diferente, numa região diferente. E daí a gente fez uma reunião com esses provedores de alertas de desmatamento e com os usuários para ver como a gente poderia contribuir para acabar com esse desmatamento. Então surgiram 3 coisas. Os alertas têm que cobrir todo o território nacional, todos os biomas. Não adianta só alertas na Amazônia ou só no Cerrado, porque você monitora muito a Amazônia, daí o desmatamento move da Amazônia para o Cerrado, como já tem estudos desses histórios que mostram esse tipo de coisa. Então, precisa cobrir todos os territórios. Precisa validar em alta resolução. A gente precisa aumentar a certeza de que realmente foi um desmatamento. E precisa estar tudo compilado numa plataforma única, integrada, aberta, gratuita e customizável. Então, são essas 3 linhas que orientaram o projeto. O que a gente faz no Map Biomas Alerta? A gente pega todas as fontes que geram esses alertas de desmatamento. Então, o PRODES do INPE, o DETER, o SAD do Amazon, agora da SOS Mata Atlântica, da Caatinga, o Global Forest Watch, que é o monitoramento internacional de todas as florestas do mundo, o CIRAD-X, que monitora as terras indígenas. Eles geram esses alertas em resolução média, para poder gerar mais rápido. Então, são imagens Cibers com 80 metros de resolução ou imagens Landsat com 30 metros. O que a gente faz é, para cada alerta desse falando, olha, aqui tem um possível desmatamento. A gente compra uma imagem de alta resolução com 4 metros de resolução antes do desmatamento, compra a imagem depois do desmatamento, valida se ele é verdadeiro nessas imagens de alta resolução. Se ele é verdadeiro, a gente refina o polígono, faz o polígono em alta resolução da área realmente que foi desmatada, com essa imagem de alta resolução, cruza com todos os dados públicos, por isso é essencial cobrar transparência dos órgãos federais. Então, cruza com terra indígena da FUNAI, com as unidades de conservação do ICMBio, com autorizações de desmatamento e com autuações e embargos do IBAMA, com as áreas do INCRA, com as propriedades do CAR, que está no Serviço Florestal Brasileiro. Então, não só propriedade, mas se toca numa área protegida, uma reserva legal, né? Cruza com municípios, bacias geográficos, cruza com todos os dados e gera um laudo público para todos os desmatamentos do Brasil, já identificando se ele foi feito numa propriedade privada, se caiu numa terra indígena, numa unidade de conservação, e todos esses dados ficam públicos. Então, nós temos hoje mais de 180 mil alertas validados de desmatamento em alta resolução. Para cada alerta desse, a imagem de antes do desmatamento e depois do desmatamento, comprovando que realmente era uma área florestal, era uma área natural e que foi convertida. Isso está num único site hoje, ele está com 184, eu capturei, atualizei essa figura hoje, 184 mil alertas. Para vocês terem uma ideia, o IBAMA gerava por volta de 1.000 laudos por ano sobre as fiscalizações que eles faziam. Nós estamos publicando por volta de 2.000 laudos por semana para alertas de desmatamento em todo o Brasil. É muita coisa, é um volume gigantesco. Nosso trabalho agora está sendo garantir que eles sejam utilizados. Pelo IBAMA, a gente está numa época agora que o IBAMA diminuiu muito a sua autuação, ele está sem recurso, está sem prioridade. Então, a gente está trabalhando muito com o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas Estaduais, Ministério Público. O Ministério Público hoje é um super parceiro federal, estaduais, e com os estados, para garantir que eles sejam utilizados. Então, para vocês terem uma ideia, nessa plataforma também é super fácil de utilizar. Você tem aqui os filtros, posso filtrar por período, quero ver só os desmatamentos de 2021, só os desmatamentos de 2020, posso filtrar por território, que toca no município tal, no bioma, por estado, por unidade de conservação, terra indígena, municípios prioritários de combate ao desmatamento da Amazônia, que é aquele, os 40 municípios prioritários. Posso cruzar o que toca em algum CAR, ou que toca em quilombos, ou terra indígena, unidade de conservação, assentamento, pelo tamanho do desmatamento, quantos tem mais de 100 hectares, mais de 3 hectares, 10, se ele tem autorização ou não, se ele foi embargado ou não, os vetores de pressão, qual causa do desmatamento, se é agropecuária, expansão, garimpo, mineração,
ou pela fonte. Quem que identificou inicialmente esse desmatamento? Foi o DETER? Foi o PRODES? Então, por exemplo, filtrando lá por município, daí dou o nome do município, aqui são desmatamentos de Bonito, no Mato Grosso do Sul. São 34 alertas de desmatamento. Posso ligar outras camadas, limites, municípios, as unidades de conservação. Aqui eu posso ligar tudo para capturar essa imagem. Posso pegar um dos municípios, um dos desmatamentos, esse maior aqui, você clica nele, ele vai trazer. O legal é que nós temos aqui as imagens mensais em alta resolução. Então, essa imagem aqui é de março de 2021. Posso trazer a imagem de abril, a imagem de maio, a imagem de junho, de julho e agosto. Então, a gente consegue, na verdade, a gente tem essa imagem dia por dia, mas aqui no site ela está mês por mês, a gente consegue ver quanto tempo eles demoraram. Então, foi de março até agosto para fazer esse desmatamento nessa região aqui. Mantiveram a área de montanha e desmataram toda a borda. Quando você clica lá nesse desmatamento, ele sempre abre essa janelinha que tem um antes e depois, daqui é uma barra móvel, e daí nós temos um laudo para o desmatamento e um laudo para cada propriedade que tocou. Então, ele tocou na bordinha de algumas propriedades, mas ela tocou inteira nessa propriedade. Tem o código da propriedade, com isso, o Ministério Público, o Estado consegue saber nome, e-mail, CPF de quem é o dono dessa propriedade, e daí eu posso clicar aqui e ver o laudo dessa propriedade. Então, do total de área desmatada de 97 hectares, estão 97,13 nessa propriedade. Essa daqui é a imagem, então 26 de maio, de janeiro, fevereiro, março, até dia 2 de agosto, mostra todo o desmatamento que foi feito. Daí ele vai dizer onde que está esse desmatamento na propriedade, onde está essa propriedade no estado, se tocou uma terra indígena, um assentamento, se tem um plano de manejo, se tem autorização. Então, nesse caso, não foi identificada a autorização. Pode ser que tenha uma autorização do Estado, mas o Estado não subiu para o sistema federal, o que era a responsabilidade dele. Então, não identificamos, ficaria em verde se tivesse uma autorização. Não tem embargo, então não teve uma ação de identificar que esse desmatamento é ilegal. O histórico dessa área. Então, de acordo com o bioma, na Mata Atlântica, a gente pode colocar o histórico desde 1990. Então, sempre foi vegetação, também uma parte savana, uma parte floresta. Então, você pode dizer, olha, nos últimos 8 anos isso foi... Então, você não pode alegar que é uma vegetação em estágio inicial, porque você consegue ver a história, sempre foi vegetação nesse caso. Já sai com os polígonos simplificados, com os vértices, que é o que IBAMA usa para fazer o embargo dessa área. A gente quer isso para poder providenciar o embargo remoto. Aqui não tem dúvida que foi desmatamento, a imagem é muito nítida, então você não precisa nem ir para campo, você pode fazer embargo remoto direto, o Estado, o IBAMA, o Ministério Público dessas áreas. E no final, uma descrição da metodologia, a fonte, esse dado é todo auditável, tá? Então a ideia é exatamente, por isso a gente põe que satélite que foi utilizado, exatamente a data de antes e depois, então o dado também é tudo público e auditável. Tudo que a gente produz também disponível, os laudos em PDF, todos eles públicos, o shape com cada desmatamento, polígono de desmatamento. Nós temos uma API que qualquer sistema público pode conectar e trazer os polígonos de desmatamento, as imagens de antes e depois, e as estatísticas de desmatamento numa planilha Excel. Então, a gente pode filtrar por período, por estado, por bioma, por município e assim por diante. E a última coisa que eu queria falar, nós temos também a 4ª edição do Prêmio MapBiomas. Nesse ano a gente tem uma categoria nova, que é a categoria negócio. Então, a gente premia a utilização dos dados do MapBiomas, seja pelos estudantes mais jovens, para o público geral, para políticas públicas. Então, ações que usam os dados para fazer políticas públicas para impactar, diminuir o desmatamento, melhorar o planejamento. E aqui o prêmio de negócios, quem usa para remover seus fornecedores do desmatamento, que, sei lá, tem várias utilizações. Nós temos aí no período de inscrição que fecha agora dia 18 de fevereiro, tá, todas as regras do edital está disponível lá no site. É isso, e só fechando com contato, nós temos o contato por e-mail e tudo que a gente está lançando de novo está sempre sendo atualizado no Instagram, no Facebook, no YouTube, todos os vídeos. Tudo que a gente faz é público, está tudo gravado e disponível no YouTube. Então, o canal do MapBiomas tem muita informação lá de documentários, tudo que a gente produz está lá disponível. É isso, com isso a gente abre para
conversar mais um pouquinho mais. Bacana, Abrir para dúvidas e esclarecimentos. Obrigado, Marcos. Eu queria começar com duas dúvidas. A primeira, vamos começar aqui pelos últimos slides. Aquele prêmio também está aberto para jornalistas? Para matérias, de Eu repente? acabei de pensar nisso, hein, Júlia? Pode ter uma categoria própria para jornalistas para o próximo ano. Ele está aberto com o público geral, mas não tem uma categoria específica de matérias jornalísticas, né? No caso, entraria na categoria geral, se não está dentro da categoria jovem, né, que é abaixo de 30 anos e que não terminou a graduação. Mas tem alguns critérios, né, que precisa ter introdução, o método, a análise dos dados. Então, se os jornalistas usam os dados do MapBiomas, né, de alguma forma, faz uma análise, produz os resultados, eles podem escrever com certeza. E um outro ponto é que também, se tem alguma demanda, assim, alguma dificuldade de acesso aos dados, né, alguma demanda para alguma imagem de satélite em uma determinada região, algum recorte que a gente não disponibiliza, manda um e-mail para o contato do MapBiomas, que a gente também sempre dá esse apoio para a imprensa. Perfeito. E a outra dúvida que eu queria tirar é em relação ao CAR, que você citou, Marcos, uns slides atrás. Aquele dado, ele se refere àquele número, né? O número de propriedade, certo? Sim, então nós temos hoje 7 milhões de propriedades inscritas no CAR. O desmatamento em 2020 foi por volta de 57 mil propriedades. Isso dá menos de 1% das propriedades cadastradas tem desmatamento. Isso a gente tem usado muito. A maioria dos proprietários não tem desmatamento. E essa minoria que desmata, essa minoria causa muito ruído, tanto lá fora, e é uma minoria que ainda está muito representada no Congresso, na Associação de Produtores. Então, a gente precisa melhorar esse diálogo com os produtores rurais, porque assim, a gente já tem hoje um grupo de produtores bem preocupados com conservação. Então, sim, nós cruzamos com todos os 7 milhões de propriedades que estão disponíveis no Serviço Florestal Brasileiro. Mas só 1% você falou, né? Que causa um impacto... 1% delas causaram... Então, o total que a gente tem de desmatamento ali foram 184 mil polígonos de desmatamento, né? Em todo o período, 19, 20 e 21. Nós estamos falando em 7 milhões de propriedades. Então, realmente, é bem concentrado. Se pegar todo o período, a gente vai chegar a 3% dos proprietários com desmatamento. Ainda é muito baixo para você criminalizar todo o setor. Então, o que a gente precisa é trazer esses proprietários que não estão desmatando mais como parceiro da conservação, assim, aumentar a produtividade com aumento de tecnologia, sem desmatamento. Então, o desmatamento hoje está bem concentrado. Perfeito. Só continuando esse tema do CAR, você citou que aí o Ministério Público, o TCU, às vezes eles verificam quem que é o proprietário. É possível, sei que não, talvez não esteja na alçada aí do MapBiomas, mas é possível consultar alguma base de dados do governo para ver quem que é o proprietário daquela terra, fazer esse tipo de cruzamento? O nome CPF não está público, a não ser para o Mato Grosso e Pará, se eu não me engano. Eles abriram uma legislação que publicaram o nome e CPF dos proprietários. O Serviço Florestal não publica, ele só publica aquele código, e daí quem tem acesso são os órgãos estaduais e Ministério Público, eles têm acesso direto a todos os dados. Nós não temos e nem tentamos por enquanto. O que a gente publica é o código da propriedade que desmata, mas isso alguns estados estão liberando, sim. Mas eles liberam só dos que foram multados, por exemplo? Não, o que foi multado sempre está liberado, porque a multa ela se torna pública. A gente até está discutindo se a gente conseguiria pegar esses dados públicos e montar uma lista dos matadores, assim como tem a lista de trabalho de escravo. Mas o Mato Grosso e o Pará liberam para todas as propriedades. Eles têm o entendimento que o dado também é público e liberam. Então, mas isso ainda, né, sempre tem uma discussão jurídica e é complicado, por isso que os outros estados não liberam. Entendi, perfeito. Era justamente isso. Era possível fazer esse levantamento de quem são os donos, né, desse 1% dessa propriedade que você falou. Será que isso já não foi feito antes? Tem trabalhos locais. Repórter Brasil tem algumas publicações, você tem taxadas cadeias produtivas, mas para todos é muito difícil.
mas regionalmente você provavelmente consegue fazer algumas buscas, né, em algumas regiões. Uhum. Só mais um comentário, que a gente tem um relatório anual do desmatamento, que a gente sempre lança no primeiro semestre de cada ano, com a síntese, né, dos alertas de desmatamento do ano anterior. Então, a gente vai lançar agora, né, nesse primeiro semestre de 2022, o relatório anual de 2021. E a gente faz vários cruzamentos, né, tanto de territórios, né, como biomas, municípios, estados, e ranqueia também isso em relação aos alertas, mas a gente tem os dados, por exemplo, da velocidade do desmatamento, qual é a época do ano que tem mais desmatamento, que dia do ano teve mais desmatamento no Brasil, e também os dados com essa questão da ilegalidade, né, onde a gente viu que 98% dos alertas eles têm indícios de ilegalidade. E também se são feitas ações, quantas ações são feitas em relação a esses desmatamentos que foram identificados, né, por órgãos de fiscalização. Uhum. A gente tá para lançar um monitor dessa ação dos estados, cobrando transparência nos estados sobre os embargos, sobre as autuações, para poder exatamente saber em quantos desses alertas realmente acabar com esse indício de impunidade, né, que a pessoa pode desmatar e não acontece nada. Então, mostrar que os estados têm agido e quantos têm agido. Ou não também. Ou não, exato. Ou não vale bem para o federal atualmente. E os alertas para eu acompanhar é só indo lá no site, né? Enquanto não tem o monitor, é lá pelo site eu fico de olho. O site tem todos os alertas, tem a parte estatística, o monitor vai ter uma compilação adicional sobre ações que estão sendo feitas por estados. Tá certo, perfeito. A gente recebeu uma pergunta aqui do Edivan Lessa. Vou ler para vocês, tá? A Bahia tem se destacado nos últimos anos por conta do desmatamento da Mata Atlântica. Vocês têm algum material estruturado sobre essa situação específica? Os mapas da Bahia têm gerado algum tipo de alerta para vocês? Bahia, Minas e Paraná são os 3 estados da Mata Atlântica com maior desmatamento. A gente fez o último vídeo, se vocês entrarem lá no YouTube Mapbiomas, o último vídeo sobre alertas foi acompanhando a equipe de fiscalização da Bahia no processo de autuação. Se eu não me engano, eles foram verificar em campo por volta de 150 alertas de desmatamento, e daí a gente tem a Operação Mata Atlântica em Pé, que é feita com o Ministério Público dos estados da Mata Atlântica, e esse ano foram 50 milhões de multa aplicadas nesses estados, e todos os estados tiveram operações. E daí os maiores operações foram feitas no Paraná, Minas e Bahia. Então, de novo, nosso ponto é a gente coloca toda a informação pública e a gente está fazendo toda a articulação institucional para garantir que esse dado seja utilizado. Então, a gente tem trabalhado bastante com a Secretaria de Fiscalização dos Estados para garantir que esses dados sejam utilizados. Mas mais estruturado do que isso, não. Tem o vídeo e tem esses contatos que a gente pode passar do pessoal de fiscalização e do Ministério Público. Bacana. Acho que vai ser do interesse do Edivan. A gente está chegando aqui no nosso tempo. Queria fazer uma pergunta para vocês agora para saber da visão de vocês de leitor, né? Imagino pessoas que acompanham as notícias, especialmente as notícias do meio ambiente. Como vocês avaliam a cobertura feita, a cobertura jornalística feita sobre questões de meio ambiente? Vocês acham que falta alguma coisa, que peca em algum outro sentido? Quer começar, Júlia? Eu acho que tem uma questão da gente sempre trazer de uma forma técnica e científica, né, os dados, e que eles possam ter uma repercussão para o público geral, né, e vários públicos em diferentes escalas e localidades, mas de uma forma que seja passada a informação de uma forma correta, né? Eu acho que esse é um grande a contribuição que a gente pode ter para a sociedade como um todo. Então, eu vejo que só ter essa atenção, né, com os dados, né, às vezes a gente produz uma notícia, um dado, na verdade, que gera uma notícia que pode ser que tenha uma outra interpretação do dado. Então, é importante ter sempre esses dados, né, com base científica e técnica, né, para subsidiar esses resultados, que depois impactam, inclusive,
ações, né? Então, teve um caso que teve um dado que a gente fez um recorte, né, para o município, teve uma publicação no jornal daquela cidade. Achei bem interessante que daí teve uma carta do prefeito colocando, né, contrapondo os dados, mas os nossos dados ali, eles têm, né, baseados nas imagens, de satélite, todo um método, né, é auditado, tem processo de acurácia e validação também, e que foi bastante interessante. Então, eu acho que o que a gente espera, né, das reportagens, da divulgação e comunicação dos dados é que eles sejam amplamente utilizados e que possam informar as pessoas, mas com conteúdo, né, robusto tecnicamente, né, e que tragam interpretações da realidade do local, né? Uhum. Marcos, você como fonte e como leitor tem algum comentário crítico que você gostaria de fazer sobre atuação jornalística? Não, eu acho que a atuação jornalística já ampliou bastante, já perceberam a gravidade do problema, já estão informando bastante a população, né, sobre o quanto essa questão da sustentabilidade, desse capitalismo predatório de crescimento a todo custo, assim, isso acho que já criou essa massa e os jornalistas realmente estão buscando esses dados mais embasados. E o papel do Mapbiomas é exatamente providenciar esse dado científico, e o papel da imprensa é conseguir traduzir isso. A gente tem tentado sempre, por isso a criação dos fact sheets, a criação dos mapas murais, dos infográficos, é tentar traduzir esse dado científico para que os jornalistas possam também produzir. Então, o nosso papel tem sido cada vez mais facilitar a plataforma para permitir a consulta cada vez mais fácil. Então, essa interação com jornalistas é essencial, porque vocês quem tira esses dados científicos do formato que só cientista entende e traduzem para a população. Então, nosso papel está sendo cada vez mais subsidiar vocês, por isso é um prazer estar aqui para explicar como usar, e qualquer dificuldade, ou olha, ficaria mais fácil se a gente pudesse ver de tal forma o dado, a gente está à disposição no contato, a gente está sempre evoluindo a plataforma para dar esse apoio para vocês. Inclusive, acho que trazendo demandas também de dados, né? As notas técnicas, elas trazem isso um pouco também, né? Uma demanda de um dado, eu vi isso naquela região, e aí, tem como uma Mapbiomas mostrar o que está acontecendo, né? E a gente corre atrás, então, também para mostrar isso de uma forma, né, nas imagens, nos mapas, de uma forma técnica e científica, dando também esse apoio para os jornalistas. Legal, gente. Finalizando aqui, a Bruna pergunta se o webinar vai estar disponível. Sim, no canal do IJNet. Vou mandar depois aqui para você. Não tem segredo, Bruna, é só digitar IJNet e JNet, que lá vai estar o vídeo. Em 24 horas, provavelmente até amanhã, a gente disponibiliza. Para fechar, gente, só mais uma para alugar vocês. O Edivan continua aqui. Ao cobrir o tema desmatamento, além de nos orientar pelas questões de perdas de hectares, multas, venda ilegal de madeira, quais respostas não podem faltar para uma cobertura mais completa? Digo, que tipos de cobertura vocês gostam de ler sobre desmatamento? Deixa eu responder primeiro, Júlio, se você quiser se completa. O nosso foco hoje é, assim, primeiro, evitar que o desmatamento aconteça. Segundo, se ele acontecer, dar certeza de que ele vai ser identificado. E, na certeza que ele é identificado, se ele for ilegal, garantir que ele não vai ficar impune e que o proprietário não vai tirar proveito dessa área. Então, o que a gente precisa garantir hoje, assim, primeiro na mídia, mostrar que a gente está identificando 100% dos desmatamentos do Brasil, qualificando. Tem muita operação sendo feita, então, apesar do IBAMA estar bem paralisado, os estados estão indo, o Ministério Público está indo, então, a gente precisa começar a mostrar que o desmatamento ilegal já não compensa. Então, mostrar, sim, que tem ações, que essas ações estão gerando multas, estão gerando embargos e que, por exemplo, essas empresas já não estão... Por exemplo, o Banco do Brasil ganhou um prêmio de sustentabilidade porque ele está usando o Mapbiomas alertas, e se tiver um desmatamento num proprietário que está pedindo financiamento rural, ele obriga o proprietário a levar a autorização de desmatamento. Se ele não tiver autorização, não tem mais empréstimo bancário.
isso causa um impacto já no setor rural gigantesco. Então, esse tipo de coisa tem que começar a aparecer na mídia, né? À medida que essas outras empresas, os grandes traders, realmente utilizem o MapBiomas Alerta para não comprar produtos que têm derivação de cadeia, né? A cadeia tem desmatamento. Isso tudo tem que aparecer para mostrar que realmente já não compensa mais ter desmatamento legal. Acho que esse é o grande ponto, é onde a gente quer chegar. E para mudar a cultura, assim, a gente precisa mudar essa cultura de que hoje o desmatamento, sim, obviamente a gente depende de um governo federal que passa muita mensagem contraditória, mas ele vai passar, né? E uma vez que passe o governo federal, a gente começa realmente a atuar de volta para a sustentabilidade. Torcemos. Marcos, Júlia, foi um prazer falar com vocês. Acho que deu uma boa orientada de como funciona, como nós jornalistas podemos usar a plataforma. Riquíssima, diga-se de passagem, né? Várias modalidades, uso da terra, água, mineração, fogo, irrigação, enfim, assim por diante. Queria agradecer, muito obrigado, Júlia, Marcos e a quem nos acompanha. Lembrando que quem pegou na metade, a gente em 24 horas vai disponibilizar o webinar na íntegra no canal do IJNet e JNet no YouTube. Obrigado, gente, foi um prazer. A gente que agradece, valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, Marcos, valeu, Júlia, abraço, gente.